começar, como sempre, tomando uma dose. Aleluia. Aleluia. Para dar coragem. Cafeína. Aleluia. Glória a Deus. Em Romanos, eu já preguei muito tempo atrás, nessa passagem de Romanos capítulo 1, no versículo 18 em diante. Paulo fala aqui das coisas que eu sempre também tenho falado aqui nas ministrações, né, sobre adorações de outros deuses e de imagens, de esculturas e de seitas que se levantam, que se levantaram e continuam. E muitas dessas seitas falam o nome de Deus, falam de Jesus, falam do nome de Deus em vão. Aleluia. Para poder enganar muitas pessoas também, claro. E enganam muitas pessoas. A idolatria e depravação dos gentios. Mas claro que ele está falando da posição dessas pessoas, né, nas suas crenças, nas suas adorações. Mas no final de tudo isso ele fala, mas lavados e santificados pelo Espírito Santo de Deus, acabou, né? Estão lavados. Mas se não receberem a palavra, se não se converterem, aleluia, aí já é outra questão. Amém? Amém. E essa conversão, irmãos, é no crer, pela fé, não tem outro tipo de conversão. É crer pela fé que Cristo fez na cruz, essa fé em Cristo, nos feitos, no consumado na cruz, e andar nesses feitos. Isso é o crer, isso é a fé. Isso é ser um verdadeiro cristão. Se for outra coisa, não há outro mediador, irmãos. Não tem um mediador entre Cristo e o homem, ou o homem e o Cristo. Não há outro. Só há um mediador, que é Cristo. Não há outro mais. Amém? Amém. Não há outras coisas mais, não há desvio. Vamos pegar como é que se diz? Atalho. Um atalho. Não existe atalhos. Há um caminho. Só um caminho. E Jesus falou em João, no Evangelho de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Ele fala bem claro, se não for por mim, e ele não coloca outro mediador no meio entre ele e o homem, outro Deus, outras coisas. Ele não coloca isso, ele só fala que é ele. Se não for por mim, aleluia. E nós podemos entender, eu entendo dessa forma, espero que todos também entendam. Muitos que vão vir também, espero que entendam e possam compreender, ter o entendimento que o Espírito Santo tem dado. Aleluia. Não é um entendimento de chegar na sala de aula e a professora escreve lá e explica e você entende. Não é esse entendimento, é o entendimento do Espírito Santo. É da palavra de Deus, daquilo que já está feito e consumado. Amém. Nós precisamos ter esse entendimento que o Espírito Santo de Deus nos declara, nos ensina, que não há outras coisas, outro mediador, outro Deus, não há nada para fazer, não há sacrifícios, não há obras que eu possa me justificar diante de Deus. Paulo deixa bem claro também isso nas suas cartas,
que pelas obras ninguém pode se justificar diante de Deus, pela sua justiça própria. Aleluia, glória a Deus, amém. Aleluia. Pelo seu esforço, ninguém pode ser justificado pelo seu esforço, pelo que faz. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Os homens se detêm nessa prática. Eles formaram essa opinião e querem andar nessa opinião própria, do que foi ensinado, na oração que eu fiz aqui sobre Deus. Ele quebra esses protocolos de cultura, de ensinamentos que vêm de família, de hereditário, do bisavô, e foi ensinado do bisavô foi ensinado pela avó, e da avó foi ensinado para o pai, do pai foi ensinado para mim, e assim eu vou ensinar para os meus filhos. Estou falando de coisas, de crenças erradas, de fé naquilo que não é em Cristo, como crer errado, culturas, ensinamentos. Paulo fala na sua carta para Timóteo, que ele fala de fábulas. Ele diz: não acreditem nos encontros de fábulas, ou seja, são histórias inventadas pelos homens, como Boitatá, Mula Sem Cabeça, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, essas coisas que muitas pessoas insistem em ensinar os seus filhos a crer nisso. E se for ver a história do Papai Noel, irmãos, o que tem por trás disso, que vem do catolicismo, e vem de muitas coisas. Não tem nada a ver com Cristo. Amém? Amém. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inescusáveis. Para que eles fiquem inescusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Está escuro, está negro o coração, não tem luz. A luz de Deus não tem. Conheceram a Deus, mas não glorificaram Ele. Ouviram falar, conhece Deus, entre aspas, ouviram falar, todo mundo fala de Deus, né, irmãos? Não tem uma pessoa nesse mundo que não fala: oh meu Deus, oh Deus, oh. Só que a moda hoje é de falar: nossa, nossa. Até nos desenhos para ver, nossa. Que nossa é um abreviamento de Nossa Senhora. É isso. Significa nossa, é isso. Não tem nada. Que nossa é essa? É nossa o quê? Nossa vida? Nossa carteira? O quê? Nossa camisa? Que nossa é essa? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, e mudaram a glória de Deus
incorruptível e em semelhança da imagem de homens corruptível. Está falando das imagens de escultura. E de aves. Olha as imagens aí. Eles inventam um montão de imagens, mas ele fala que é Deus. De aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Olha o que Deus fez, irmãos. Aí ele fala que Deus está nesse negócio ainda. Deus me fez assim. Fez assim nada. Deus escreve certo por linhas tortas. Não escreve certo por linhas tortas, não. Ele escreve certo por linhas certas. Deus é certo. Deus é justo. Deus é verdadeiro. E todo homem mentiroso, assim também está escrito na palavra de Deus aqui. Paulo fala sobre isso. Amém. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, não se importaram. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Deus os entregou, ou seja, façam, seja assim como vocês querem. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Pessoas irreconciliáveis, não quer paz, não quer se reconciliar, não apazigua, infiéis no contrato, fala, mas não mantém o que fala, volta atrás no que foi falado, no que foi contratado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ou seja, não tem palavra. E todos os tipos de coisas. Quando ele fala aqui dos aborrecedores de Deus, eu lembro de um certo artista. Ele é bem conhecido aqui no Brasil, talvez no mundo também, que ele fez no ano passado, ele fez uma peça, né, de Natal, uma peça fazendo-se, ele era o Jesus, que era um travesti, um gay, um homossexual, e esse papel ele fez como Jesus, o papel de Jesus como homossexual. Aí eu lembrei disso quando ele fala aqui dos aborrecedores de Deus, mas não é só isso, não, irmãos. São de muitas coisas, de adorar falsos deuses, né? Daquilo que ele está falando aqui, de se transformar, né? Da sua forma que Deus te fez de outra forma, e dizendo que Deus está nesse negócio, que Deus me fez assim, que isso é natural, mas é natural para os naturais. Para os espirituais não é. Os naturais é.
E aí fala que eles honram, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. E amam mais os animais, amam mais o cachorro, o gato, os passarinhos. Tem pessoas que cachorro para eles eles falam, é como se fosse meu filho. E não tem nada a ver com filho, né? É um animal doméstico. Ele não sabe o que é amor. E as pessoas, eu vi pessoas falar nos programas sobre animal, sobre pet, essas coisas. E a pessoa está tão, sabe, cheia de mentiras, cheia de engano, que o diabo coloca isso na mente delas, que ela fala que ele me transmite tanto amor, falando do cachorro. E o cachorro sabe o que é amor, irmãos? O cachorro não sabe o que é amor, não. Nem gato, nada, nem o animal sabe o que é amor. Ele é tão amoroso. Ali é a natureza dele. Você dá alimento, dá comida, ele vai balançar o rabo mesmo, vai te lamber, vai pular em cima de você. Você está alimentando ele, você está dando carinho nele. Essa é a natureza dele, ele não sabe o que é amor. E as pessoas, elas estão tão, sabe, com a mente tão, sabe, cauterizada, como Paulo diz. Elas agem dessa forma e falam que o cachorro é um filho, como se fosse um filho, é da família. O gato, passarinho, sei lá o que mais, a cobra, calopsita, um largato, sei lá o que é mais, e tantas coisas. Eles amam mais a natureza, as árvores, o mar, o sol, a lua, do que o Criador. Um povo assim, teve a novela aí que eu não gosto de ver muita novela não. Algumas eu vejo, mas não sou fã de novela não. Mas eu vejo. Não vou falar que eu não vejo, mas eu vejo algumas. E aí tinha uma novela aí que toda tarde, eu esqueci qual é o nome dela. Toda tarde tinha um povo lá batendo palma pro sol, pôr do sol. Ou seja, estão adorando o sol. E nós sabemos o que é o sol, né, irmãos? No mundo espiritual. Que é um Deus que eles adoram, Nirod. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Tudo que é fogo, eles adoram. Vem de Nirod. Então, um povo que são adoradores mesmo de falsos deuses, da natureza, da terra. E aqui há uma distorção das escrituras, que essa Bíblia ela é uma Bíblia de estudo. E tem umas distorções. E aí tem algo em destaque que colocaram aqui alguns estudiosos da Bíblia. Colocaram aqui, tem na minha Bíblia tem isso, está aqui, ó. Distorção das escrituras. Romanos 1:25, que fala sobre, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Aí ele fala assim, ó, os que praticam tal de Wicca. O que é o Wicca? O Wicca é uma seita, que significa bruxaria. Também conhecidos como neopagãos ou neopagãos, reverenciam a terra como sendo divina. Este tipo de adoração mal orientada à criação acima do Criador foi condenada pelo apóstolo Paulo, porque ela é antiga, essa seita, bem antiga mesmo, desde lá do começo mesmo, de tudo lá. E aí, desde o início de Nirodes, Torre de Babel, aquelas coisas todas, que lá em Gênesis, desde aquele começo para cá, é bem antiga essa seita, e são bruxos. Aí eu estava vendo um pouquinho, que não deu tempo, que foi de tarde agora, eu lendo a Bíblia, aí fui buscar, aí estava falando, uma bruxa estava explicando que o caldeirão ali, ele representa o útero
da mulher, que significa a terra, o seio, o útero da terra, a mãe terra, a mãe natureza. Aí lá tem uma imagem de uma deusa, a Lilith. Quem já ouviu falar da Lilith? Já, né? Então, eu já falei da Lilith aqui já, sim. Aleluia, glória a Deus. Tem a ver com o negócio da árvore de Natal lá, né? Do Papai Noel, do Noel. E que isso também, os judeus, eles contam essas histórias, né? Tem alguns judeus que contam esse tipo de história ainda, dessa tal de Lilith. E aí essa bruxa, ela explicou que essa deusa, ela tem várias formas, vários semblantes, várias formas. Nós falamos, aqui está falando que dos répteis, dos quadrúpedes, de imagem de homens. Paulo fala aqui, cita, e aí ela fala que ela é conhecida como uma deusa de 10.000 faces. Uma deusa. Agora, irmãos, quando nós vamos para uma tal igreja, denominada igreja católica, lá tem vários tipos dessa deusa e desses deuses. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Essas que fizeram festa ontem é uma forma dessa deusa. É vários tipos de formas. Lá em Atos nós podemos entender também que eles falam da tal de deusa Diana, que eles ganhavam muito dinheiro vendendo os pingentes, cordões, era tudo, todas as imagens, escultura, estátua, tudo que você imagina. Eles vendiam anel com desenho dessa deusa, é tudo. Eles vendiam e ganhavam muito dinheiro com isso. Deusa Diana, várias formas. Ela é conhecida como deusa de 10.000 faces. Desculpa. Então, irmãos, Paulo está falando sobre isso, sobre essa de ser uma pessoa que adora todo tipo de coisa, adora a natureza, adora as imagens, adora tudo que é natural, menos a Deus. Mas fala de Deus, mas fala do nome de Deus, fala do nome de Jesus. E aí fala aqui no último versículo 32, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os quais tais coisas praticam, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente os fazem, mas também consente aos que as fazem, ou seja, passa a mão na cabeça daqueles que fazem também essas coisas, ou apoiam aqueles que fazem essas coisas. Estão entendendo? Então, Paulo, ele proibiu, ele disse, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Ele fala que Deus entregou essas pessoas, entregou essas pessoas essas loucuras, essas coisas devassas. E essas pessoas queriam e querem viver dessa forma. E elas falam que foi Deus. Elas falam que tem Deus nesse negócio. Não tem Deus nesse negócio. Por isso que foi falado aqui que não há outro mediador entre Deus e o homem. Entre Jesus e o homem não há outro tipo de Deus, outro tipo de coisa, outro tipo de, sei lá, de qualquer forma, utensílio, penduricalhos. Não há. Então pessoas que estão sendo manipuladas pelos homens, pelo sistema
a crer errado, a viver errado. Ele fala que trocaram, mudaram a verdade de Deus em mentira. Porque essa não é a verdade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A verdade de Deus é crer nele, em Cristo Jesus, no seu Filho, que ele enviou para poder morrer para a humanidade e assim salvar a humanidade. E na cruz ele fez esse ato. Na cruz ele nos salvou, na cruz ele nos libertou, na cruz ele nos fez uma nova criatura. Apesar das nossas falhas, apesar de às vezes pecarmos, e muitas das vezes também acertarmos. Acertamos mais do que falhamos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Isso é bom. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Ele enviou o seu Filho. Ele é o único caminho. Não há outro mediador. Não há outra pessoa, não há outro Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Para que nós venhamos entender, ter essa percepção, esse entendimento. A palavra diz que o povo padece por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Pessoas que vão para muitos lugares. Tiago fala, eu acho que é Tiago mesmo, fala que são guiados por ventos de doutrina, são levados como onda do mar, de um lado para o outro. Ou seja, lá tem campanha na prosperidade, vamos para lá! Não, mas lá tem a campanha para poder descarrego, vamos para lá! Ondas de doutrina, levados para um lado e para o outro. Ventos de doutrinas. Aí estou falando das pessoas, daqueles que dizem ser crentes, né? Os bruxos, nós sabemos que os bruxos têm um lugar deles, se não se arrependerem, claro. Porque nós queremos no impossível de Deus, na transformação. Deus age, irmãos, e a mudança. Claro, mas se quiserem essa vida é a outro caminho, aí já é outro caminho, aí já é um atalho. E esse atalho vai para um abismo, e onde vai ser lançado o diabo e o inferno, no abismo do lago de fogo. Esse abismo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E aí são guiados por esses ventos de doutrinas, onde são enganados e passam a crer errado. Crer errado, irmãos. Eu lendo Atos, Paulo foi perseguido pelos próprios judeus também. Sabiam disso? Que eles procuraram matar, assim como fizeram com Jesus? Com os próprios judeus, que não criam o que ele falava de Jesus, do que Jesus tinha feito, que Jesus era o Cristo, que ele ressuscitou dos mortos. Eles não creram, irmãos. Muitos deles, claro que muitos creram, mas muitos não creram. Eles falam daqueles dos escribas e fariseus, dos principais das sinagogas, dos príncipes, aqueles que eram formados na lei, sabiam de todas as regras. Esse final de semana eu estava vendo a Elisângela, vendo no canal 16, aí estava passando a igreja lá do Algenor Duque, e a esposa dele estava lá ministrando lá, só que ela não estava ministrando nada, né? A palavra de Deus, eu não vi falar nada da graça lá. Ela só estava falando de vender um cordãozinho de cor de ouro, com a palavra em hebraico, que significava, aquela palavra eu sou do meu amado é meu, em hebraico. E ela disse que se comprasse
aquela corrente, seria abençoado. E não precisava nem saber que estava escrito ali não, porque só olhar para aquela corrente já era abençoado. Isso não tem nada a ver com a graça. E eu podia também entender que lá no púlpito, lá no final do púlpito lá, tinha as 2 tábuas da lei. Lá no final do púlpito, no cantinho, as 2 tábuas da lei, que é para Moisés, e não é nem para nós. Para que aquelas tábuas estão fazendo lá, irmãos? Aquilo ali foi abolido por Cristo na cruz. E eles também tinham a arca de Deus, que também era lá do Velho Testamento, que foi feito por Moisés, que Deus pediu para Moisés fazer. E ali ela falou que ia passar por meio do povo, ia levar a presença de Deus para o povo, mas a palavra diz que nós somos o templo de Deus. Não existe mais arca, irmãos. A arca está guardada lá no lugar dela, lá para ficar. Nós somos a arca, nós somos a casa, o templo do Deus vivo. Amém. E ela disse assim: aqueles que tiver tatuagem não pode pegar na arca. Ou seja, ela está fazendo o mesmo método que fez lá que foi feito lá no Velho Testamento. Mas no Velho Testamento era só para os sacerdotes. Podiam pegar a arca. E tinha que ser purificados. Tinha que passar por um processo de purificação e tudo mais. Era naquela época para eles lá, irmãos. Era para os israelitas, os judeus. Não é para nós nesse tempo, irmãos. Mas como é que o povo está sendo enganado totalmente? E eles acreditam nisso. A palavra diz que nós somos o templo de Deus. Nós somos a casa onde Deus habita. Aleluia! Amém. E nada da graça, da palavra da graça, a ministração da graça foi falada ali. E ela falou só de vender, de oferta. Vender a corrente e a oferta. E os discípulos deles lá, tudo lá em frente, lá o púlpito lá embaixo, até com as maquininhas na mão para passar cartão. Irmãos, está modernizado as coisas. Está modernizado. Se não tiver dinheiro, passa no cartão mesmo, 3, 4 vezes, 12 vezes, sei lá quantas vezes, sei lá. Enfim, então é dessas coisas, irmãos, que nós temos que ficar, sabe, de olho aberto. Tem que ter um despertar no povo. Vamos despertar, gente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aí Paulo diz que Deus abandonou. Deus os abandonou às paixões infames. Se Deus abandonou, então não tem Deus, irmãos. Nesse negócio. Aleluia. Não há Deus nesse negócio. Eu creio, como eu já falado aqui, eu creio na transformação. Eu creio no impossível de Deus. Porque até no último instante, no último suspiro de vida, há possibilidade de salvação. Aleluia. Seja para quem for. Para quem for. Deus não faz acepções de pessoas. Porque muitos estão falando assim, aquele lá é afeminado, aquela lá é igual ao homem. Mas Deus ele pode transformar aquela mulher que acha que é homem, pode transformar aquele homem que acha que é mulher, pode transformar qualquer um bandido, um traficante, pode transformar e mudar a vida dele eternamente, irmãos. Dele ou dela, não importa quem seja. Ele não faz acepções de pessoas. Não vê como nós vemos, muitas das vezes, até aqueles que estão em muitas igrejas, ficam apontando e dizendo aquilo lá é diabo puro. Não, irmãos. Olha para aquele cidadão, para aquela mulher, para aquele homem, para aquela pessoa, para Deus transformar e mudar a vida dele.
Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Teve um episódio lá onde eu fui fazer... eu fui fazer um tratamento, né, para a dependência química. E tinha um rapazinho lá que ele achava que era mulher. Ele era novinho, 17 anos, esqueci até o nome dele. Acho que é Vinícius. E aí os caras lá, as pessoas lá, os outros que estavam chamavam ele de neguinha. E eu falei assim, não, irmão, isso não é neguinha não, cara. É Vinícius. Não tem nada a ver de neguinha, é Vinícius. Aí passou um tempo, eu insistindo nisso, eles passaram, Deus começou a tocar. Quando tinha pessoas ali naquele... Era culto todos os dias, aí tinha algumas pessoas ali que estavam ali mais tempo, eles abriam os cultos. As pessoas que eram totalmente contrárias à palavra de Deus, que eram injustos, e gostava também de ficar apontando, acusando, essas coisas todas, tudo contra a palavra, contra a graça. Deus foi tirando todos eles e me colocou lá na frente. E Deus fez isso naquele lugar, me colocou lá como um líder espiritual lá dentro daqueles homens lá, aquelas pessoas lá. Era só homem, não tinha mulher não. E tudo foi mudando, irmãos. E ele queimou até as roupas deles, que era curtinha. Ele gostava de se exibir. Até as roupas que ele tinha apertadinha, curtinha, ele queimou lá no quintal lá, meteu fogo. E aí os caras lá começaram a chamar de Vinícius, não de neguinha. Foi isso que Deus fez. Depois ele saiu e o que ele quis da vida dele, eu não sei. Mas que Deus agiu naquele lugar lá, ele agiu fortemente naquele lugar, através da minha pessoa, usando a minha pessoa naquele lugar. Porque foi o começo, foi tudo ali, dentro daquela casa de reabilitação. Deus começou a mostrar o que ele tinha na minha vida por fazer. O que quando eu cheguei em São Paulo, ele usou lá o apóstolo Dori, dizendo que eu tinha unção de pastor. Ele foi mostrando para mim desde aquele dia ali, desde aquele momento, fazendo tratamento de químico. Ele começou a mostrar, começou a efetuar na minha vida esse propósito. Aleluia. Dele. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E eu vou deixar bem claro, eu não tenho preconceito a nada, irmãos. Eu não sou preconceituoso não, só estou pregando e ministrando a palavra de Deus. Eu sei que, como eu falei aqui, eu sei que Deus age e há transformação, a mudança de caráter, de coração, de mente, de vida. Deus é esse Deus que eu sirvo, é esse Deus mesmo que faz isso. Amém? Amém. Glória a Deus, que essas palavras podem penetrar em nossos corações para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém.